Oi, pessoal, chegamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Bem-vindos nessa segunda-feira para a gente estudarmos juntos a Bíblia Sagrada. Quero que você vá divulgando essa live, enviando para as pessoas, para elas poderem participar conosco. Então manda aí, agita esse negócio para a gente, né? Porque eu creio que será um tempo maravilhoso, esse nosso tempo juntos. E hoje estaremos estudando Lucas capítulo 11. Vai ser maravilhoso estudar esse capítulo da Palavra de Deus. Eu queria então que você fosse divulgando, enviando, chamando pessoas para participar conosco, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias. Não tem como. Estudou a Bíblia, Deus muda a nossa história. A Palavra de Deus, ela é como uma espada que corta, que transforma. Ok? Então, vai pegando aí, vai chamando e vai também se preparando para você fazer as suas anotações, se você estiver em condições disso, né? Se você estiver em casa, estiver aí com papel, caneta, com tablet, para você ir anotando tudo o que a gente for falando. Vamos então estudar? Lucas capítulo 11 diz assim a Bíblia Sagrada. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ou seja, essa frase provavelmente foi dita por um dos ex-discípulos de João. Nós temos alguns discípulos que eram discípulos de João, discípulos de Jesus que haviam sido discípulos de João. Um deles era André. A gente lê lá em João capítulo 1 que André, ele era discípulo de João. E assim como João tinha ensinado seus discípulos a orar, agora eles estavam pedindo a Jesus a mesma coisa. Ele lhes disse, Jesus respondeu, né? Verso 2, vocês orarão assim, Pai. Aí algumas Bíblias têm, Pai nosso que está no céu. Olha que interessante, Deus se revela como Pai, gente. Por quê? Por quê? Porque Deus não era revelado como Pai até Jesus chegar. Até Jesus chegar, Deus tinha todos os nomes que você possa imaginar, mas não Pai. Quem pode chamar alguém de Pai? Só filhos. Deus trouxe através de Jesus um novo tipo de relacionamento. Nós somos filhos nos relacionando com o nosso Pai. Santificado seja o teu nome. Ou seja, o nome de Deus está acima de todos. Venha o teu reino. Então não é vamos embora daqui para o reino de Deus. É o reino de Deus está vindo para a terra. Dá-nos o nosso pão de cada dia. Então aqui já está falando da nossa vida diária. A oração não fica só no âmbito do céu. Ela fala também das necessidades aqui da terra, né? Perdoa-nos os nossos pecados, como também perdoamos a quem nos deve o perdão. Então você tem que dar o perdão assim também como você foi perdoado. Você tem que entender que só pode dar perdão quem recebeu perdão. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Você termina a oração dizendo, pedindo para Deus te libertar do tentador. Esta oração do Pai Nosso, ela é orada por muitas pessoas do jeito que está escrito aqui. É errado, pastor Lucinho? Não, não é errado. Se você fizer com fé e não fizer como uma simples reza, uma simples repetição. Mas, na verdade, o que a gente vê na oração do Pai Nosso, ela é uma oração modelo para orarmos em cima dela. Então, se você pegar as 10 frases do Pai Nosso, são 10 frases que tem no Pai Nosso. Você vai ver que em cima de cada frase, você pode desenvolver 5, 10, 30 minutos de oração, e aí você vai poder orar horas, se você quiser, se você entender que a oração do Pai Nosso é um modelo, é um esqueleto, é um esboço da oração que Jesus gostaria que nós fizéssemos. Verso 5, então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite, e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode,
a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para dar o que você me pede. Eu digo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Jesus estava falando aqui da oração como uma verdadeira importunação. Jesus estava dizendo, Jesus cita a história desse cara que vai à meia-noite pedir pão na casa do outro e o outro o atende, não porque o cara precisa do pão, mas pelo barulho, pela importunação. E aí Jesus encerra isso dizendo o seguinte, verso 9, peçam, será dado, busquem, encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Interessante que esses verbos todos aqui estão no gerúndio, a gente vai pedindo, vai batendo, vai clamando e as portas vão sendo abertas. Cristão, está me ouvindo? Você não pode parar de orar. A vitória não vem por querer bênçãos. A vitória vem por orar, por clamar, por pedir ao Pai que nos dê aquilo de que precisamos. E aí o verso 11 diz, qual pai no meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Jesus então faz uma comparação com o próprio Deus. Ele está dizendo, olha, se o Pai da terra dá coisas boas para os filhos, que dirá o Pai Celeste? O Pai Celeste só tem o melhor. O Pai Celeste tem até o Espírito Santo. Gente, nada que Deus der para a gente é melhor do que o Espírito Santo. Nem uma esposa, nem $1 milhão, nem viagem, nada. A coisa mais linda que Deus tem para dar para a gente é o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo, se vocês pais da terra dão coisas boas para os filhos, que dirá o Pai Celeste? Mas a gente tem que pedir. Deus se prendeu à regra da oração. Precisamos orar como nunca. Verso 14. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Olha, um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem demônios que a função deles é fazer as pessoas ficarem caladas. Por quê, gente? Porque a cura vem quando a gente fala. A cura vem quando a gente ora. A cura vem quando a gente confessa. A cura vem quando a gente se expõe. Né? Quando o demônio foi embora, o homem falou. Verso 15. Mas alguns deles disseram, é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Né? Alguns estavam ali e começaram a criticar Jesus e dizer que ele estava endemoniado. Verso 16, outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Então tinha gente dizendo que Jesus estava endemoniado e tinha gente testando o poder de Jesus. Verso 17, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que eu expulso demônios por Belzebu. Se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo? Demônio não expulsa demônio, gente. Será que o reino do diabo está dividido agora? Satanás vai expulsar Satanás? A casa dele está dividida? Não. Aí agora ele vai falar o que acontece, ó, o verso 21. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus despojos. Jesus está falando aqui de coisas espirituais, gente.
tem um demônio agindo num lugar, tem que chegar um crente com autoridade para arrancar aquela opressão e tomar o governo daquilo ali de volta para o reino de Deus. Isso aqui é o que Jesus tinha acabado de fazer ao expulsar o demônio. Verso 23, aquele que está comigo, aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. O que Jesus está dizendo com esse verso? Não existe coluna do meio. Ou você está trabalhando para Jesus e é de Jesus e está cheio de Jesus, ou você está trabalhando contra Jesus e está vazio de Jesus e está trabalhando contra o reino de Jesus. É simples assim. Não existe essa pessoa isentona, espiritualmente falando. Ou você tem um Espírito de Deus agindo na sua vida, ou você tem um Espírito de demônios agindo na sua vida. Ou você é filho de Deus ou é filho do diabo. Não tem essa pessoa que não é filho de ninguém, não. Não existe essa pessoa que não tem nenhum espírito agindo na vida dela, não. Esse verso aqui é muito claro. Verso 24. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Preste atenção nisso aqui. Jesus está falando que se o demônio sai de uma pessoa e o Espírito Santo não enche aquela vida, o demônio vai dar a volta dele e volta com 7 espíritos piores. Gente, não adianta expulsar demônio, não adianta parar de pecar. Nós temos que encher nossa vida com o Espírito de Deus. Senão, Satanás volta e volta pior. Volta pior. Verso 27. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou, feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Ele respondeu, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Gente, com todo respeito, eu não entendo os católicos. Todos os textos que se referem à mãe de Jesus no Novo Testamento, Jesus dá uma patada, Jesus dá um chega para lá na própria Maria, nos diálogos de Jesus com Maria, e quando se refere a Maria também, e mesmo assim o povo adora Maria. Gente, Maria foi uma santa mulher, mas ela não é mãe de Deus, ela não é intercessora, ela não é nada disso. Jesus está dizendo que a mulher quis elogiar Maria, Jesus falou, não senhora, feliz mesmo é quem ouve a palavra de Deus e obedece. Verso 29, aumentando a multidão, Jesus começou a dizer, esta é uma geração perversa, ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior do que Salomão. E os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava dizendo o seguinte, vocês estão me pedindo um milagre? O milagre que vocês vão ter é a minha ressurreição. Porque assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, assim também eu vou ressuscitar dentro de 3 dias. E aí Jesus cita a rainha, né, da Etiópia, Jesus cita a rainha do sul, né, a rainha de Sabá, que muitos falam, e ela diz, olha, ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e também os ninivitas ouviram a pregação de Jonas, mas agora quem está falando aqui é maior. É maior. Então, a chance que Jesus estava dando para os fariseus era essa. Vocês querem um milagre? O milagre sou eu. O milagre sou eu. E eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Era isso que Jesus estava dizendo com essas comparações que ele acabou de fazer aqui. Verso 33. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondido, ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, para que os que entram
possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo será cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Então Jesus está falando aqui agora de brilho, de luz e de olho. Ele está dizendo, quando alguém acende uma lâmpada, é para brilhar. Mesma coisa Deus faz na minha vida e na sua vida. Quando Deus coloca fogo em mim, em você, crente, é para a gente ganhar as pessoas para Ele. E aí ele diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, seu corpo vai ser bom. Mas se os seus olhos contemplar coisas ruins, você vai ser todo cheio de trevas. Verso 35, portanto, cuidado, para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Olha o que Jesus está dizendo. Cuidado para você não se enganar. Achar que você é um bonzão e você, na verdade, não é. Né? Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele em trevas, estará completamente iluminado, como quando uma luz de uma candeia brilha sobre você. Jesus está dizendo o seguinte, pelo seu olhar vai entrar a luz, ou pelo seu olhar vai entrar as trevas. Você tem contemplado o que, hein, querido? Ei, você moça, homem, rapaz, mulher, criança, pastor, que está me assistindo, vovô, vovó, pelos seus olhos, você vai colocar o reino de Deus dentro de você, ou vai colocar as trevas, contemplando o pecado ou contemplando as coisas que agradam a Deus. Verso 37, tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente, antes da refeição, ficou surpreso. E o Senhor lhe disse, vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo ficará limpo em vocês. Jesus começou a repreender aquele fariseu porque Jesus não tinha se lavado, como era o costume de se fazer. E Jesus falou, o que adianta você lavar a mão se você por dentro está cheio de ganância e cheio de corrupção? Verso 42, ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Jesus estava dizendo, você tem que dar o dízimo sim, mas vocês tinham que praticar a justiça e o amor. Jesus estava pisando no calo dos fariseus, porque os fariseus julgavam as pessoas. Verso 43, ai de vocês fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Olha, gostam de aparecer. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Um dos peritos da lei lhe respondeu, mestre, quando falas essas coisas, insultas também a nós. Quanto a vocês, mestres da lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles poderiam carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. O mestre da lei resolveu entrar no meio e sobrou para eles também. Sobrou para eles também. O que eles fazem? Sobrecarregam as pessoas. Gente, eu conheço muitos homens e mulheres de Deus que, ao contrário deles levarem leveza, eles colocam mais peso nas pessoas. O evangelho é para colocar as pessoas leves e não presas. Verso 47, ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os próprios antepassados seus que os mataram. Assim vocês dão testemunhos de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles edificam eles mataram os profetas e vocês lhe edificam os túmulos. Olha isso, Jesus está dizendo, vocês estão concordando com aquilo que os antepassados de vocês fizeram. Por isso, verso 49,
Deus disse em sua sabedoria: eu mandarei a vocês profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Jesus estava colocando para os fariseus a culpa que eles tinham. A culpa que eles tinham. Eram homens que simplesmente queriam aparecer. Eram homens que queriam simplesmente pôr peso nas pessoas. Eram pessoas que viviam só de pequenos rituais. Verso 52. Ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entram e impedem os que estavam prestes a entrar. Em outras palavras, vocês não entram no reino de Deus e não deixam os outros entrar também. Verso 53, quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Jesus bateu de frente com o sistema religioso da época. Jesus bateu de frente com os fariseus, com os líderes religiosos. Por quê? Porque a religião deles era uma mentira. Era só rituaizinhos. E eles não ajudavam, na verdade, ninguém. Eles eram pessoas que só viviam uma máscara espiritual. Eles não tinham um verdadeiro relacionamento com o Deus vivo. Eu e você não podemos viver assim. Quem sabe não existe em nós, em mim e em você, um pouco de farisaísmo. Quem sabe eu e você não somos desses que olham os outros de cima e embaixo e falam, eu sou melhor, eu sou mais crente, eu tenho mais tempo de caminhada com Deus, eu sei mais, eu posso mais. Ei, não. Jesus não quer que a gente viva assim. Pai, eu abençoo cada vida que me assiste, que acabou de assistir comigo aqui agora esse estudo de Lucas 11. Eu quero te pedir, ó Deus, tem misericórdia da gente. Não deixa vivemos uma vida de aparência, uma vida de plástica, de religiosidade, só para os outros verem, mas que não tem vida real com o Senhor. Ajuda-nos, Jesus. Ajuda-nos a vivermos um cristianismo real, vivo, na Tua presença. Eu te peço hoje, Pai, estende a Tua mão, faz o Teu milagre sobre cada vida que me assiste, para que possamos, ó Pai, vivermos de verdade, pela verdade, com a verdade, para a verdade. Que seja o Senhor aquele que limpe de nós toda a religiosidade, todo farisaísmo. Em nome de Jesus. Você gostou dessa aula de hoje? Se você gostou, eu vou te pedir um grande favor. Comenta aqui embaixo, quando a gente acabar de subir essa aula. Coloca o seu comentário aqui, né? Quero te lembrar também que nós temos aula amanhã. Temos aula terça, amanhã e quarta. As aulas são todas segundas, terças e quartas às 19 horas. Mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do meu canal do YouTube. Então, se você ainda não é membro do meu canal, clica aí no botão tornar-se membro. Você vai pagar uma quantia simbólica de R$ 14,90 por mês. E assim, você vai ter acesso a todo o conteúdo exclusivo meu que já passou e o acesso ao conteúdo exclusivo que virá também, tá? Quero também que você adquira os livros que tem na nossa loja. Tem esse livro aqui, olha, A Peregrina. É um dos livros mais vendidos do mundo. Tem esse livro aqui sobre a oração, olha. Oração de Avivamento, do Leonard Ravenhill. Fantástico esse livro. Esse aqui é um dos livros mais vendidos do mundo em todos os tempos. Em seus passos, o que faria Jesus. Eu traduzi ele novamente do inglês para o português. Tem esse livro, O Papado e o Dogma de Maria, né? Para você entender mais o catolicismo. Tem esse outro livro aqui, Uma Vida com Propósitos. Gente, esse livro mudou minha vida completamente. Você precisa ler Uma Vida com Propósito. Tem esse livro, A Criança Digital, Como Criar Filhos numa Geração do Celular e da Internet. E por último tem O Agir Invisível de Deus, né, que fala sobre como o nosso Deus age. Todos esses livros estão na loja do lucinho.com.br. Lá tem muitas bíblias também,
muitas camisetas, muitas pulseirinhas, e nas compras acima de R$ 170, o frete é grátis para todo o Brasil. Também, se você quer sonhar com uma viagem para Israel, vem com a minha família, dê preferência para a minha família, vem com a gente, tem muita caravana bacana por aí, mas vem com a gente. Agora em 2023 iremos 2 vezes para Israel, em março, agora final de março vamos para Egito e Israel, e em setembro vamos para Grécia, um cruzeiro marítimo pelas Ilhas Gregas e Israel. 2024 iremos 2 vezes também, vamos para Dubai e Israel, e depois vamos de novo. Acesse agora o site viagemcomsim.com.br para você ver lá todas as formas de pagamento, para você ler o roteiro, começar a se empolgar, começar a orar e vir conosco nessa viagem que eu te prometo vai ser a melhor da sua vida. Beleza? Galera, que Deus abençoe vocês. Amanhã, terça-feira, estaremos aqui firme na aula, 19 horas, não perde por nada e sejam loucos por Jesus.